boa tarde a todos. Antes de mais agradecer aos presentes deste painel. Já estamos um bocadinho atrasados, portanto eu vou saltar as introduções do evento que já foram amplamente feitas. Começava só por, talvez, apresentar muito rapidamente cada um dos presentes. Tem, de facto, no vosso programa. João Cotter é especialista em aquaponia e trabalha no Collab Food for Sustainability. Tem muitos anos de trabalho nesta área, em particular da aquaponia. O Rui Rocha é o CEO da RIA Search, uma unidade de investigação muito direcionada para a área da saúde e nutrição na aquacultura. O João Rito é o fundador de uma empresa, talvez também bastante inovadora na parte do método de produção e de sistemas recirculatórios, neste caso de Corvina. Online temos também o Pedro Pousão, que é o presidente do Collab, o C4 Aqua, e o investigador do IPMA, com muitos anos também de trabalho nesta área. Eu ia pedir a cada um de vós, dar-vos 3, 4 minutos para se apresentar, falar um pouco sobre vocês, mas acima de tudo sobre o que pedia que nos focássemos no tema que aqui nos traz. Este tema, de certa forma, sai um bocadinho do que seria, talvez, ou até sido até agora, o foco desta manhã, da parte da agricultura. Vamos passar para uma outra área de produção de proteína, um bocadinho diferente e talvez menos conhecida de alguns dos presentes, e portanto falar cada um de vocês 3, 4 minutos só para se apresentarem e um pouco do foco do vosso trabalho. João, se calhar começava por ti. Consegue ouvir? Ok. Obrigado, João. Eu queria agradecer à BGI, à Câmara Municipal da Ruda dos Vinhos e também ao IT Food por esta oportunidade de estar aqui hoje e de trazermos este tema da aquacultura multitrófica. Este é um tema para o qual eu de facto tenho um particular carinho e um grande apreço. Temos aqui na mesa, se posso chamar mesa, e também virtualmente, muito conhecimento nesta área da aquacultura. O Dr. Pedro Pousão, que tem aqui imensos anos de dedicação a esta matéria, na área de investigação, e esta é uma área, de facto, a aquacultura que existe, de facto, um certo, do ponto de vista do consumidor, muitas vezes, digamos, uma rejeição do conceito face ao peixe que é produzido, chamado em viveiro ou em aquacultura. A aquacultura tem tido uma evolução bastante grande nos últimos anos e desde os sistemas abertos, ou aqueles sistemas que estão, no fundo, utilizam os recursos do oceano, dos rios ou dos lagos, em que existe de facto uma utilização desse recurso da água de uma forma que não é ideal, até aos sistemas de recirculação que tiram, de facto, fazem o tratamento da água e a sua reciclagem, digamos assim, e reduz esse impacto no meio de uma forma mais, digamos, racional. Depois temos também os sistemas multitróficos, de facto, que vêm resolver ainda mais essas questões das águas residuais, fazendo uma reciclagem completa da água, no qual o conceito que eu tenho vindo a trabalhar já há alguns anos, que é o conceito da aquaponia, se enquadra. Eu faz-me lembrar aqui há cerca de 20 anos, no meu mestrado, um professor da aquacultura daquele momento, o professor Luís Narciso, e nessa altura eu não conhecia o conceito da aquaponia, lançou uma frase assim no meio da sala, que foi: um dia vocês irão ver tilápias em tanques em recirculação juntamente com alfaces a ser produzido em simbiose. E aquilo deixou-me assim, aquela frase deixou-me assim a pensar no conceito. Uns anos mais tarde, um pouco mais tarde, vi algumas publicações do Dr. James Racossi relacionadas com o conceito da aquaponia a uma escala comercial e comecei a perceber o que é que ele queria dizer com aquilo. E foi nesta área que, de facto, que eu comecei a fazer alguma investigação, alguns trabalhos, e posteriormente
tive a oportunidade de estar também há algum tempo nos Estados Unidos, na Pantera, a trabalhar nesta área, este conceito da aquaponia, na Austrália, e trouxe, no fundo, tentei aplicar este conceito cá em Portugal, fazendo formação e fazendo algumas experiências, alguns trabalhos neste campo da aquacultura. Não só na aquacultura de água doce, não só na aquaponia de água doce, como também nos sistemas mais marinhos, utilizando halófitas, as plantas de água salgada, adaptadas à commercialicórnia, por exemplo, e com realmente grandes resultados. Portanto, só para terminar, portanto, criei uma empresa que no início de 2017, foi a empresa pioneira nesta área em Portugal, no conceito de aquaponia, e a partir de no início de 2021 abracei o projeto do Colab, que no fundo tinha também como portanto, uma das vertentes de dinamizar estes conceitos da aquacultura multitrófica e em particular também da aquaponia, e resolver alguns desafios e inovações para a aquacultura multitrófica. Vou passar. Okay. Muito obrigado. Obrigado, João. Eu, se calhar, para variarmos um bocadinho, eu só pedia para introduzirmos o Pedro Pazão, que ele está remotamente, para tornarmos isto um bocadinho mais dinâmico, e o Pedro também não se sentir demasiado excluído. Pedro, não sei se está a ouvir-nos, se quiser, gostava de 3 ou 4 minutos para fazer uma breve apresentação sua e do Colab e do seu trabalho. Pedro, eu acho que está em mute. Ainda não. Bom, então, Diogo, Pedro, enquanto tentam resolver esse assunto, se calhar passamos para o Rui Rocha e já regressamos ao IPMA e ao Sul. Então, muito bom dia a todos. O meu nome é Rui Rocha. Antes de mais, eu quero agradecer à organização e também felicitar a organização por esta iniciativa. Acho que é importante debatermos a produção de alimentos, porque o passado recente veio provar que é um setor vital quer para a sustentabilidade, como também para a nossa independência enquanto país e enquanto comunidade europeia, e que é um setor-chave onde devem ser realizados esforços para que haja de facto um crescimento, sem a vergonha ou o peso moral de associarmos a sustentabilidade ambiental, que lá está, com a sustentabilidade económica e também a social. Eu sou biólogo marinho, trabalho em aquacultura desde 2001 e neste momento sou CEO da Research, que é uma empresa de investigação contratada, ou seja, é um centro de investigação privado que tem uma escala semi-comercial e que prestamos serviços para outras empresas. E os nossos serviços vão desde a nutrição, a formulação, nutrição e ensaios zootécnicos com as espécies mais relevantes do setor aquícola a nível mundial. A maior parte dos nossos clientes, se não a sua totalidade, são empresas estrangeiras, muitas das quais extracomunitárias. Depois temos também a participação em projetos de inovação e de investigação, em parceria com centros de investigação e com universidades nacionais, e fazemos também parte do S2 Aqua, do Colab da Aquacultura. A Research foi fundada em 2016, completou este ano 6 anos de existência e tem apresentado um crescimento sustentável que acompanha o crescimento também da aquacultura a nível mundial, o que infelizmente não se verifica quer a nível nacional, quer a nível europeu, mas escalpelizamos isto um pouco mais adiante.
Alguma questão que tenham ou alguma pergunta, podem encontrar informação no nosso website e terei todo o gosto em responder ou ajudar-vos nestas temáticas da aquacultura e da nutrição. Muito obrigado, Rui. Vamos tentar então, Pedro, ver se desta vez conseguimos uma boa ligação. Sim, ouvimos. Então, eu ouço outras vozes em simultâneo, não sei, parece que há outra pessoa com o microfone ligado. Estão a ouvir bem? Não, está mais. Estão a ouvir bem? Estamos a ouvi-lo, mas parece que estamos aqui com um problema de amplificação. Quer que avance ou que espere? Não consigo mais alto agora. Pedro, fala, por favor, para vermos se conseguimos ouvi-lo. Pode falar. Pode. Pode falar? Pode. Pronto. Então, boa tarde ou bom dia. Agora, obrigado pelo convite que me fizeram para estar na sessão. Infelizmente surgiu uma coisa inadiável aqui no Algarve ao mesmo tempo e eu não pude estar presente como gostaria, porque nessas coisas é sempre melhor estar presente do que estar fora. Eu fui convidado por parte do STS Agua Colab. De qualquer forma, sou investigador do IPMA, na área da agricultura, há muitos anos. Sou presidente do Conselho Científico também do IPMA e sou responsável da Estação Piloto de Piscicultura de Olhão do IPMA. O S2 Aqua é um laboratório colaborativo que foi fundado há menos de 2 anos, tem os seus recursos humanos altamente especializados contratados há menos de 1 ano e que tem 17 parceiros, entre os quais a Research. Eu ia compartilhar a tela e fazer uma pequena, se me deixarem compartilhar a tela, porque está desativada, só 2 ou 3 slides do S2 Água para me situar. Espera lá, Pedro. Conseguimos deixar que o orador partilhe a tela, por favor? Sim, é só ele partilhar. Pode, Pedro, pode avançar. Rapidamente. Está a continuar a dizer que está desativada. Diz que o anfitrião desativou. Não, parece que não. Talvez agora sim. Talvez agora consiga. Consegue, Pedro? Não sei se estão. Se calhar avançamos, Pedro. Estamos a ouvi-lo Estão a ver? não muito alto e, portanto, mais esse Mas desafio. estão a ouvir a apresentação? Não estamos. Não estão a ver? Não estamos, Pedro. Se calhar eu pedia-lhe, se puder sintetizá-la, se calhar era preferível. Tenho que ir aqui ao. Pedro, não temos muito tempo, de facto, estamos um bocadinho atrasados na agenda e se pudéssemos avançar. Pronto, é que deve haver aqui qualquer problema com o compartilhamento da tela. Estão a ver ou não? Sim, estamos, final. Pronto. Então, portanto, essa da agricultura é um laboratório na área da aquacultura e foi criado há cerca de 10 anos, estando a funcionar há cerca de 1 ano. A nossa preocupação é a preocupação da segurança alimentar, é a preocupação da importação alimentar na área da agricultura. Portugal importa cerca de 70% do que consome e importa mais de 90% dos produtos de aquacultura que consome. Portanto, nós produzimos, nós consumimos, mas não produzimos. Entretanto, o S2 Água tem vindo a crescer, tem vindo a ganhar projetos, tem vindo a ganhar prémios, tem já diversos recursos humanos estabelecidos e estamos numa fase agora com a missão interface de arranque para ter laboratórios e poder prestar serviços. As nossas principais áreas de atuação têm a ver com a otimização da produção em agricultura, tem a ver com bioindicadores e com a parte de bioindicadores de saúde e toda a parte de patologias, tem a ver com as questões ambientais e a questão da mudança climática que hoje se fala, especialmente o dia de hoje, está muito na ordem do dia.
tem a ver com o desenvolvimento de novos produtos, quer termos produtos, das novas apresentações de pescado, quer a ver com novos produtos a nível da robótica, que permitam melhorar a produção em altura e emitir alertas, por exemplo, e tem a ver com a formação. Nós temos 2 instituições de ensino, a Universidade do Algarve e o Instituto Politécnico de Leiria, e temos algumas ações e até projetos aprovados na área da formação e da capacitação a diversos níveis. Queremos contribuir desde a capacitação de técnicos até à participação na formação de mestres e doutores em ambiente de trabalho. Temos vários serviços já estabelecidos que podemos prestar aos nossos associados e à comunidade em geral, e temos também a possibilidade de fazer alguma consultadoria com o setor, nomeadamente com quem quer instalar agriculturas e que se depara com problemas. Portanto, esta era a pequena apresentação que eu queria fazer do Colab para situarmos o porquê da minha intervenção. Peço desculpa por alguns problemas técnicos, mas realmente isto hoje parece não um dia bom para comunicações. Obrigado. Muito obrigado, Pedro, pelo também o desafio que lhe colocamos de, à distância, conseguir arquitetar esta apresentação, dadas as condições. João Rito, para uma breve apresentação. Bom dia a todos. Antes de mais, obrigado pelo convite à BGI, em nome do EIT Food, por me permitir estar aqui a partilhar um pouco daquilo que é a nossa experiência no mundo da aquacultura. Então, eu sou um dos fundadores de uma startup na área da aquacultura, que é a Scientia. Nós fundámos a empresa em 2017 e desde então, que passaram 5 anos, um longo caminho a tentarmos alavancar um negócio em Portugal para a produção de peixe de uma forma que nós consideramos ser uma das formas mais sustentáveis de produção de alimento, nomeadamente proteína animal de alta qualidade e com valor nutricional acima do normal. O nosso objetivo futuro é conseguirmos escalar a produção o mais possível, não só a nível nacional, mas a nível internacional também, ou seja, estamos a começar com os passos mais pequeninos possíveis. Nós implementámos um sistema piloto de produção em sistemas de reciclação da aquacultura, aquilo que o João tinha dito, para a produção de corvina. Estamos a ter muito apoio por parte do IPMA, por parte da Estação de Piscicultura de Olhão, do Dr. Pedro Pousão, que acabou de falar. Tanto que os nossos peixes vêm de lá e nós depois testamos nas nossas condições de cultivo. E o nosso objetivo naquele tipo de sistemas é um sistema altamente artificial, porque para as pessoas, se calhar é um bocado estranho olhar para um sistema daqueles de aquacultura marinha, ou seja, nós fazemos tudo indoor, em ambiente totalmente controlado. E em que é que isso melhora as condições? Basicamente, nós afinamos todas as condições ambientais para as adequadas e as ótimas para a espécie que nós estamos a crescer. Ou seja, no fundo, o que nós estamos a fazer é promover o bem-estar animal. Ou seja, o nosso foco constante da nossa atividade é promover o bem-estar animal, porque com isso nós conseguimos ter todo o retorno, quer em termos económicos, quer em termos sustentáveis, quer em termos... Ou seja, temos uma performance muito mais otimizada por parte do animal que nós estamos a cultivar, neste caso a corvina. Isso, obviamente, faz um crescimento mais rápido, uma eficiência alimentar muito melhor, ou seja, consumimos muito menos recursos para chegarmos a níveis de produção muito maiores. E conseguimos fazer isto no ambiente controlado, ou seja, nós não poluímos o ambiente ao nosso redor. Nós tratamos toda a água que nós usamos, quer aquela que entra no nosso sistema, quer aquela que sai. Ou seja, nós conseguimos evitar brutalmente o impacto no ambiente da natureza à nossa volta, reduzimos brutalmente o impacto nos oceanos, porque estamos a aliviar um bocado as pressões que são neste momento implementadas sobre os oceanos, e conseguimos, ao mesmo tempo, os organismos que nós estamos a cultivar, garantir-lhes um bem-estar o mais possível dentro daquilo que é necessário dentro de uma produção animal, obviamente. Obrigado, João, por essa tentativa de trazer mais um elemento de inovação ao sistema da aquacultura e pela apresentação. Eu, para nos mantermos aqui fiéis também ao tema que hoje nos tenta focar na questão dos modelos emergentes da aquacultura multitrófica, ia-te pedir, talvez, João, que de uma forma relativamente sucinta explicasses
porque presumo que eventualmente alguns podem não ser tão conhecedores, o que é isto de sistemas multitróficos e em que medida é que eles representam um potencial de melhoria da sustentabilidade e neste caso até dos níveis de emissões de carbono. Conseguem-me ouvir? Ok. Então, nós temos tradicionalmente na aquacultura, nomeadamente no modelo tradicional europeu, digamos assim, uma aquacultura em sistemas abertos. Portanto, estamos a falar no offshore, estamos a falar na aquacultura nos estuários, os flow-throughs nos ribeiros, nos rios, como o caso das trutas. Portanto, isto são sistemas, digamos, não multitróficos, não é? Portanto, os sistemas em que existe os resíduos promovidos pelo peixe acabam por ter esse impacto no meio natural, nos recursos hídricos, não é? Portanto, são sistemas que se servem dos recursos hídricos e no fundo, têm um certo impacto nesse meio. O que acontece relativamente aos sistemas fechados, que é os sistemas em recirculação, como explicou o João Rito, é que existe um contínuo tratamento da água. Portanto, a água está em recirculação em circuito fechado e existe um sistema de filtragem que recicla essa água. E aqui ainda não estamos a falar em multitrófico, estamos a falar num sistema fechado de recirculação. Quando nós acrescentamos aqui, ainda em questão, relativamente a estes sistemas fechados, existe um resíduo final, não é? Em termos de produção de azoto e fósforo. Portanto, e é um resíduo final que, embora seja muito menos tóxico do que aquele inicial, que quando não temos o sistema de filtragem, acaba por ter também, ao acumular no sistema, um impacto negativo para os peixes e requer, no fundo, também uma diluição, ou seja, uma saída para o meio natural, apesar de ser muito mais eficiente do que no meio aberto. O que o sistema multitrófico vem resolver é este resíduo final, ou seja, vem fechar o ciclo totalmente. E isto no caso das plantas, não é? No caso das plantas ou no caso das algas. Ao introduzirmos este add-on num sistema de recirculação, nós estamos, no fundo, a capturar aquele azoto e aquele fósforo residual no final e estamos a reciclar completamente, 100%, a água do sistema. Portanto, e então, de facto, temos aqui uma solução que é efetivamente sustentável e em que o input de água que temos que acrescentar aqui é apenas aquele que ocorre por evapotranspiração, por exemplo, das plantas ou das algas, e não portanto, o resíduo, ou seja, a diluição que é necessária pela toxicidade do excesso de nutrientes, que aqui não temos porque é consumido pelo vegetal. E depois há outros animais que podem funcionar num sistema multitrófico, temos os bivalves, podemos combinar sistemas com poliquetas, etc., que podemos tirar proveito e produzir simultaneamente proteína animal e vegetal no mesmo circuito com diferentes níveis tróficos. Obrigado, João, por essa rápida introdução ao tema. Daria com certeza para dar aqui uma formação que vários de vocês poderiam fazer, mas já foca um bocadinho nesta dimensão de uma variação, uma melhoria dos sistemas típicos, podemos chamar assim, da aquacultura, no sentido de um melhor aproveitamento de todo o ciclo, nomeadamente dos nutrientes, e de redução dos impactos ambientais que têm. Portanto, essa dupla vantagem destes sistemas. Eu ia abusar da tecnologia e tentar ver se conseguimos entrar em contacto com o nosso colega Pedro Pousão, para lhe colocar uma questão. Pedro, está-nos a ouvir? Estou a ouvir. Ok, muito bem, Pedro. Como conhecedor já há algum tempo dos temas de aquacultura em Portugal, eu perguntava-lhe se da sua percepção, se há uma mudança da leitura, da abordagem e até da forma como a aquacultura é vista em Portugal nos últimos anos. A percepção com que fico, pessoalmente, é que passou a ser um tema mais falado, enquanto que há uns anos talvez fosse um bocadinho só mal amado. Existe de facto uma mudança da percepção sobre o que é a aquacultura, da sua experiência,
E se existe, porque é que de que é que resulta essa mudança? Bom, faz parte de ser português começar por dizer mal de qualquer coisa que nova, não é? Seja de uma ponte, seja de um estádio de futebol, seja de qualquer coisa nova. Portanto, é natural que a cultura também tenha passado por essa fase em que se diga mal. E, portanto, mas isso faz parte. Nos nossos dias, eu acho que as pessoas cada vez mais comem peixe da aquacultura. Hoje já ninguém questiona, por exemplo, o salmão. Ninguém exige que o salmão seja selvagem. As pessoas hoje comem camarão, compram o camarão ou cozido, ou compram nas superfícies e vão cozê-lo para casa. Todo ele é da aquacultura, portanto também ninguém questiona. Das 25 mil toneladas que Portugal importa de robalo e dourada da aquacultura, depois não costumam sobrar, também toda a gente consome. Infelizmente produzimos é pouco e por isso é que hoje se fala mais da aquacultura, porque hoje estamos na questão de saber se é sustentável economicamente continuarmos, e não só economicamente, mas economicamente continuarmos a importar o que consumimos desta forma exagerada, que são 70% do pescado, ou se temos que cada vez mais contribuir, até porque o mundo mudou e nos últimos 2 ou 3 anos mudou significativamente. O acesso às matérias-primas já não é o mesmo que era, até às próprias matérias-primas com que se fazem os peixes da aquacultura. O acesso, digamos, aos alimentos começou a mudar e a principal, o que se verifica, em primeiro lugar, é um aumento generalizado dos preços e depois começa a haver, enfim, alguns desaparecimentos. Portanto, as pessoas começaram a perceber, em Portugal, aquilo que já se tinha percebido na Ásia, produz mais de 90% da agricultura mundial, começaram a perceber que, se queremos ter alimentos, temos que os produzir, tal como produzimos frango, ou como produzimos produtos hortícolas, teremos que produzir ou macroalgas, ou peixes, ou camarões, ou o que quisermos para consumir. E, portanto, a agricultura hoje começa a entrar. Há sempre os focos de assistência, de umas tentativas enfim, mas isso faz parte enfim, da nossa sociedade. E, portanto, cada vez mais se fala disso. E ainda mais, quando nós vemos as grandes superfícies, onde nós habituamos a ver, elas próprias a serem produtoras de agricultura, e é conhecido, por exemplo, a Dourada da Madeira, produzida pelo grupo Jónio Martins, por exemplo, e a que está agora a começar a produzir no Algarve. Portanto, as próprias grandes superfícies que nos abastecem, em grande parte, viram que haveria necessidade delas próprias de entrarem num negócio de produção quando o seu negócio era de distribuição. E haverá muitos outros interessados. E, portanto, a agricultura tem que entrar dentro das necessidades, sendo a segurança do alimento, dentro das prioridades nacionais. Portanto, Portugal tem que definir quais são as prioridades nacionais, além da energia, se a alimentação é ou não é, e começar também a desmistificar alguns mitos esses que têm a ver com a nossa administração, que depois complica os processos de desenvolvimento. Mas é evidente que as pessoas cada vez falam mais à agricultura e cada vez mais as pessoas têm essa noção e muitas vezes as resistências são um bocadinho especulativas. É evidente que se for a um restaurante e tentar dizer que o peixe é do mar, tende-se subir-lhe o preço, e isso acontece com o robalo e com a dourada, não acontece com os restantes. Mas isso, portanto, com o tempo, essas coisas desaparecem, não é? Agora, o que é verdade é que nós consumimos uma grande quantidade, umas dezenas de milhares de toneladas de produtos da agricultura vindos de diversas partes do mundo, desde o panga, que vem do Vietnã, até à perto do Nilo, por aí fora, e, portanto, consumimos. Se quisermos continuar a não produzir, é outra questão. Obrigado, Pedro. Eu pegava exatamente então nesta temática menos aversão, talvez, ao tema, nem que seja pela nossa fome literal de comermos peixe em Portugal, para lhe perguntar ao Rui Rocha se, do ponto de vista também da investigação, esta maior importância que o tema da aquacultura tem tido, também se tem traduzido em mais oportunidades e mais trabalho na área de investigação, e em que áreas é que a investigação se tem focado, nomeadamente da sua experiência, quais são os grandes temas que importam na área da investigação? Sim, é um facto. Aliás, eu digo nós, a Europa, acho que temos que pensar sempre a uma escala comunitária. Nós somos exportadores de conhecimento. Produzimos muito conhecimento que se materializa sob a forma de artigos científicos, de manuais, exportamos conhecimento, exportamos técnicos com conhecimento para outros continentes e de facto isto é um pouco contraditório, ou aparentemente contraditório, porque a produção a nível europeu
está estagnada há 20 anos. A Europa produz 2% da produção mundial. Portanto, não é por falta de conhecimento que há este estagnamento de produção a nível europeu. E de facto tem existido nas últimas 2 décadas e principalmente na última década um forte investimento transversal aos Estados-membros, um forte investimento também do Estado português em vários projetos apoiados por fundos nacionais e comunitários que têm produzido muito conhecimento e conhecimento valorizado quer internamente, quer externamente. Custa-me ver que depois este conhecimento não se materializa em investimento a nível nacional e no desenvolvimento do setor. E também há vontade de investir, e também não é por falta de dinheiro que não se investe em aquacultura. E se me permite, vou aqui para 2 pontos que me parecem 2 pontos-chave, que funcionam como 2 travões ao desenvolvimento da aquacultura a nível nacional e talvez possamos transpor também para a Europa. Eu creio que nas últimas 2 décadas nós europeus tentámos ou colocámos a sustentabilidade ambiental à frente da produção de alimentos. Obviamente, como biólogo e como uma pessoa que respeita profundamente a natureza e os ecossistemas, eu considero que o equilíbrio e a proteção ambiental e a sustentabilidade ambiental têm um papel inquestionável. Agora, não podemos abdicar da produção de alimentos. E eu acho que de uma vez por todas temos que pôr em prática o conhecimento que produzimos, conhecimento que é financiado por dinheiros públicos, que implica um esforço assinalável das instituições e das organizações públicas nacionais e europeias, e temos que contornar estes 2 entraves que são o acesso a espaço e a água para a produção aquícola e também depois as questões administrativas, que nem é tanto pelo licenciamento em si, porque também tem sido feito um esforço assinalável e nos últimos, neste passado recente, os processos estão mais ágeis, mas depois existem entraves a nível administrativo que deitam por terra muita vontade de investir, e eu creio que para um investidor, quer nacional, quer internacional, investir em aquacultura em Portugal ficará certamente muito renitente, porque não podemos esperar 2, 3, 4, 5 anos para que um processo seja implementado. Não podemos ter institutos ou organizações que colocam um entrave ao desenvolvimento da aquacultura só porque sim, porque tudo é importante e o passado vem-nos mostrar isso mesmo, este passado recente, que a produção de alimentos deve ser, como é, aliás, está no Plano Estratégico Nacional, a aquacultura como um dos vetores para o desenvolvimento e como uma atividade importante, mas temos que começar a crescer, porque não faz sentido que a Europa, que exporta conhecimento, e estamos já a repetir um bocadinho, mas acho que é importante sublinhar, a Europa e Portugal, que exportam conhecimento, que tenham uma produção estagnada há 20 anos. Temos que produzir, temos que tentar alguma independência a nível da produção de alimentos. Depois, a segunda parte da questão, e tentando abreviar, as áreas que se investigam há 2 décadas, essencialmente 3 décadas, passam muito pela nutrição, e é interessante sublinhar esta parte, e há um artigo publicado este ano que passou numa revista científica e também um relatório da Federação Europeia de Produtores Aquícolas. De facto, nós, todas as pessoas envolvidas, quer a nível de universidades, centros de investigação, quer a nível de empresas, tem sido feito um esforço tremendo e quando falamos em produzir espécies de baixo nível trófico como uma forma ou um caminho de sustentabilidade, é importante referir que o salmão, ou a dourada ou o robalo, são espécies de alto nível trófico, portanto são predadores, são espécies carnívoras. Hoje em dia são produzidas como espécies omnívoras, porque a componente vegetal na nutrição de um organismo carnívoro
é hoje substancialmente composta por proteína de origem vegetal. Depois surgem outros desafios. O preço do trigo aumentou exponencialmente devido à guerra na Ucrânia, à invasão da Ucrânia, que era um dos principais exportadores para a Europa, portanto isto levou a um aumento do preço da ração e está a conduzir a novos projetos de investigação, não tanto para substituir a proteína proveniente da farinha de peixe, que é o que se tem vindo a fazer há muitos anos, mas já para substituir cereais que podem ser utilizados na alimentação humana por subprodutos e coprodutos da indústria agroalimentar, para ter dietas mais sustentáveis e dietas que permitam um crescimento saudável dos peixes e índices de produtividade elevados. Para além da nutrição, também a saúde, o bem-estar animal, o desenvolvimento de vacinas, que veio reduzir substancialmente a utilização de antibióticos, a utilização depois de aditivos ou ingredientes que promovam uma melhoria da saúde dos animais, que permitam prevenir a ocorrência de doenças em vez de mitigar e tratar após a sua ocorrência. E depois, quando falamos de novas espécies, temos aqui um desafio tremendo, que é o da domesticação da espécie, da reprodução em condições controladas e depois da zootecnia, da otimização de processos. Portanto, a aquacultura tem aqui, encerra em si diversas áreas do conhecimento que são vitais para o desenvolvimento sustentável desta atividade. Muito obrigado. E faz seguramente a ligação também com a produção de proteína, mas também a ligação à parte agrícola, como falou há bocado, pela utilização cada vez maior de tentativas de subprodutos da agricultura. E, portanto, ligamos estas duas formas de produção de alimento, bastante interessante. João, eu desafiava agora, parece-me quase inevitável depois disso, perguntar, e posto isto, o que é que leva um jovem ativo a dizer, não, o que eu vou fazer mesmo é investir na área da aquacultura em Portugal? Isso é a pergunta basicamente que definiu a minha vida desde os últimos 10 anos. Não sei se temos assim tanto tempo, mas podemos... Basicamente não, é assim, o que aconteceu foi, eu sou biólogo também, eu fazia investigação, entretanto especializei-me na área da aquacultura, fiz muita investigação em nutrição, tal como o Rui que acabou de dizer, nesta área de redução do conteúdo proteico das rações, por substitutos, por ingredientes alternativos, mais sustentáveis, e depois tive a oportunidade de conhecer a realidade da aquacultura mais empresarial fora do país. Ou seja, em Portugal há uma quantidade brutal de conhecimento de alta qualidade que é produzido, mas não se reflete, tal como o Rui explicou, não se reflete na produção, no aumento da produção da aquacultura a nível nacional, ou seja, na parte industrial. Ou seja, há aqui um gap muito grande entre aquilo que é produzido a nível científico e aquilo que é realmente aplicado a nível industrial. E foi um pouco isso que eu e a minha equipa quisemos fazer, foi pegar em todo esse conhecimento que era perfeitamente válido e tentar então explorar a possibilidade de alavancar a produção aquícola a nível nacional, que vai obviamente incluir o nível europeu, e conseguindo então fazer essa parte usando aquilo que nós consideramos ser a tecnologia, é provavelmente mais difícil de aplicar e exige um nível de investimento muito maior, um nível de conhecimento também muito mais aprofundado, ou seja, maior disciplina por parte da equipa para que as coisas realmente funcionem, mas o resultado, na nossa opinião, é um produto de muito mais qualidade, umas operações muito mais respeitadoras, quer do ambiente, quer do próprio organismo. Ou seja, nós basicamente tentamos tocar em todos os 3 pilares da sustentabilidade, quer seja o social, o ambiental e o económico. E dessa forma nós então desenvolvemos o projeto piloto. Foi muito difícil conseguirmos financiamento para o projeto piloto, ou seja, um montalhão de dinheiro para um projeto que não tem rentabilidade económica nenhuma, ou seja, só para a produção de conhecimento científico. Conseguimos, estamos agora a finalizá-lo e neste momento estamos na fase de alavancar essa produção, ou seja, o nosso projeto para a primeira fase comercial, ou seja, que vamos criar uma unidade de produção comercial no Porto de Pesca de Peniche que vai ser capaz de produzir 1.600 toneladas de corvina por ano. Isto será o nosso primeiro projeto piloto comercial, portanto, é um só. Ou seja, funcionando esse, o que nós queremos é replicar essa unidade em mais locais, quer seja a nível nacional,
sabendo que temos uma série de dificuldades, como o Rui aqui assinalou, quer no que toca ao acesso ao espaço, à água do mar. Pode ser em Portugal como pode ser noutro local do mundo. E a ideia aqui é replicar essa unidade no mundo fora. Porquê? Porque a particularidade dos sistemas RAS são que tem várias particularidades. Uma delas é nós podemos produzir e consumir localmente. Ou seja, se há uma necessidade de consumo de peixe num determinado local porque há uma maior densidade populacional naquele sítio, então, por que não fazer a produção naquele sítio também? Portanto, estamos a falar de uma produção indoor, assim evitamos a viagem do produto à volta do mundo, não sei quantas vezes, até chegar ao consumidor final. Assim, é de produzir no local e é de consumir no local. Hoje, outras vantagens da tecnologia é exatamente aquilo que também o João já falou várias vezes, que é nós conseguimos reduzir brutalmente os desperdícios, porque nestes sistemas RAS nós conseguimos tentar implementar o que nós chamamos de IMTA, que é a aquacultura multitrófica integrada, ou seja, pegar no desperdício da produção de peixe e transformar esse desperdício numa matéria-prima de alto valor para a produção de outros organismos de níveis tróficos inferiores, nomeadamente organismos detritívoros ou filtradores da água, que não só ajudam a limpar a água e podem eles mesmos funcionarem como biofiltro e tratar esses compostos resultados que são tóxicos para os peixes, como servem de alimento a esses mesmos organismos. Ou seja, nós não só estamos a eliminar um desperdício que vai ser um problema ambiental, como usamos-lo como uma fonte de alimento para outros organismos que também vão servir de nosso alimento. Isso serve para esses organismos, como por exemplo também para as algas. Ou seja, neste caso eu estou a falar apenas da aquacultura de água do mar, água salgada, mas isto também é aplicado à aquaponia, como o João falou ainda há pouco. Portanto, o nosso objetivo aqui é tentar ter um papel preponderante naquilo que é desenvolvimento da aquacultura, não só a nível nacional, mas possivelmente depois a nível internacional, e ao fazermos isso com a nossa própria empresa, temos o efeito influenciador daquilo que é a competição e de toda a indústria a tentar promover umas melhores práticas na aquacultura. Eu arriscava-me então, como nota final, destacar o que aqui foi dito de como de facto existe uma grande quantidade de conhecimento e de informação e de capacidade técnica, já em Portugal e na Europa, e que isso em si é uma oportunidade, juntamente com a necessidade de uma maior autonomia e resiliência alimentar na Europa. Eu gostava de só dar aqui uma nota final. O João tocou aqui num ponto que eu não posso passar ao lado porque tem tudo a ver com o título e não foi combinado. O João fez aqui a referência à produção junto dos locais de consumo, e essa é também uma dos efeitos da redução da pegada ecológica e desde logo da pegada carbónica da produção de alimento, e que é de facto uma das particularidades desta área, destes sistemas de produção, que estão muito menos dependentes de um conjunto de fatores externos, de externalidades, e que permitem ser utilizados perto das áreas de consumo e, consequentemente, reduzir a distância entre a produção e o consumo, que é de facto um grande desafio e, mais uma vez, não só do ponto de vista ambiental, mas também social, da resiliência alimentar. Posto esta nota, e porque a organização está-me aqui a dar claros sinais de que estamos mesmo em cima da hora, senão já passámos, resta-me agradecer aos presentes, ao Pedro também, distante mas presente aqui com a sua intervenção, agradecer a vossa atenção. Tenho pena não que tenhamos um pouco mais de tempo para explorar estes temas, mas teremos um coffee break, um almoço e uma tarde, e seguramente todos nós estaremos por aqui e muito interessados em falar com quem tiver interesse em explorar um bocadinho mais estes temas. Muito obrigado.